Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Davidson Borges, com o tema Cura pela Fé. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite a todos, meu nome é Davidson Borges, estamos aqui para trazer um tema para vocês que é a cura pela fé. Antes de iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, para que Ele possa nos orientar, nos inspirar nas palavras que possam consolar corações, elevar as almas, abrir a nossa mente e os nossos pensamentos para que possamos galgar um degrau a mais a cada dia na nossa evolução. Que o Mestre possa amparar a todos aqui e onde estivermos, na presença dos nossos mentores espirituais, que eles possam envolver a todos nós. Que assim seja. Então, para iniciarmos o nosso assunto, a cura pela fé, nós vamos começar lembrando que nós, seres humanos, gostamos sempre do caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Como estamos falando em cura, falamos de doenças. Quando ficamos doentes, o caminho mais fácil é ir ao médico, tomar uma cápsula, um comprimido, um chá, uma erva, e pronto, e esperar a cura. Então esse é o caminho mais fácil. Não estamos dizendo que não se deve ir ao médico, muito pelo contrário. É uma conquista da nossa ciência e devemos usar e abusar desses recursos da tecnologia e do conhecimento. Mas quando nós procuramos o médico, não podemos terciarizar a cura. Porque o médico não foi bom, o remédio não foi bom para a minha cura. Mas o que nós fizemos neste processo? Porque o remédio é a química para o corpo físico, mas nós sabemos pela espiritualidade que não é só corpo físico. Nós temos um corpo espiritual, temos as nossas emoções que influenciam, temos os nossos pensamentos que influenciam. Então nós devemos agir nesse processo. E como o assunto é fé, cura pela fé, vamos tentar definir um pouquinho o que seria a fé. Em que se baseia a fé? Muitas vezes ela se baseia nas nossas crenças, nos nossos conhecimentos, que podem ser acertados ou errôneos. Por exemplo, por muito tempo nós acreditamos em tantas coisas erradas, que foi a base da nossa crendice, da nossa fé. Haviam monstros no mar. Os navegadores tinham medo de sair da costa, se distanciar muito, porque haviam monstros. Da onde surgiu isso, eu não sei dizer. Mas existia essa crença. Até que os desbravadores foram além, descobriram outras terras. E caiu por terra essa crendice. Muitas vezes as doenças que existiam não tinham cura. Hoje são doenças simples, tratáveis, com medicamentos, com repouso, muitas vezes, higiene, mas não tinham cura. E quando a pessoa adquiria aquela doença, especificamente aquela doença, ele simplesmente estava condenado a vir a falecer. Porque não existia mais nada que pudesse ajudá-lo. Então, quando a doença não tinha cura, era uma fatalidade. E hoje não é mais assim. Muitas doenças têm cura, não nos preocupam mais, não nos levam à nossa vida. Muitas vezes nós acreditamos que os reis da época, muitos reis que eram representantes de Deus na terra, e faziam barbaridades e as pessoas muitas vezes aceitavam, porque era o rei, o representante de Deus na terra. E quantas barbaridades foram feitas em nome disto. Em Roma, na época de Cristo, as barbaridades vieram dos cristãos.
Porque imagina eu, um romano, senhor de posses, de títulos, de conhecimentos, me igualar como um cristão quer a um simples escravo, a um homem comum do povo, um plebeu, como diziam na época. E eles acreditavam nisso, e acreditavam que os deuses deles eram superiores, porque eles conquistaram o mundo praticamente. Então, em Roma, quando eles tinham essa crença, que hoje nós sabemos que aqueles deuses nunca existiram, foram criações para a época, caíram por terra. Essa crença, aquela fé que eles tinham, caiu. Fé em coisas errôneas, crenças em coisas errôneas. Mas, infelizmente, não só os romanos caíram nesse erro, nós também, cristãos. Quantas vezes fizemos guerras santas? Guerra em nome de Deus, em nome do Cristo, que pregava o amor, a caridade, amor ao próximo. Como é que chegamos a fazer guerras santas? Porque o outro não tinha a mesma crença que nós? Muitas vezes, isso não faz muito tempo, escravizamos brancos e negros. E tudo bem, porque eles nem tinham alma. Essa era a crença na época. Eles não tinham alma, então podíamos fazer o que queríamos. Escravizamos brancos e negros. Mais recentemente, acreditávamos, pessoas ainda acreditam nisso, que casou é para o resto da vida. Não importa se aquela mulher ficar sob o jugo de um homem bruto, enérgico, que não tem carinho, não tem afeto, casou é para o resto da vida. E hoje a gente sabe que não é assim, a nossa própria lei permite a separação. Então nós tivemos tantas crenças, botamos tanta fé nisso. Isso era a base da nossa fé. Essas crenças que nós tínhamos. Essa base de conhecimento que caiu por terra ao longo dos séculos. Mas mesmo com o Evangelho de Jesus, convivemos com algumas barbáries em nome da fé. O mestre falou muitas vezes de amor, de afeto, de carinho, de bondade, né? E nós relegamos isso em segundo plano. O próprio Kardec falava isso, que a nossa fé tinha que estar ali de acordo com a ciência e com a evolução das ideias, em qualquer época de conhecimento da humanidade. Senão nós teríamos que mudar aquilo que nós conhecíamos. Então ela tem que prevalecer em qualquer época. E assim nós estamos tentando fazer, buscando conhecimento. E a fé, a ciência, a filosofia tem que andar ali junto. A doutrina espírita tem esse tripé: filosofia, religião e ciência. Muitas vezes a ciência fica um pouco de lado dentro da doutrina espírita, porque é um assunto mais difícil. Nem todos gostam, né? Mas vamos iniciar um pouquinho com essa crendice, essa crença, que é a base da nossa fé, muitas vezes, na ciência atual. Então, nós acreditávamos que as nossas células eram formadas de átomos, que eram formadas de elementos menores, partículas. E assim foi a ciência da física, foi evoluindo. E se diz ciência exata, por quê? Aquele fenômeno em condições de temperatura, pressão, etc. Condições iguais, o mesmo fenômeno tem que dar sempre o mesmo resultado. Ciência exata. Mas aí os cientistas foram esmiuçando a matéria cada vez mais e chegaram em algumas dúvidas. Por exemplo, a luz. A luz é onda ou é partícula? É o fóton que disse lá. Nosso cientista Einstein. Foi uma partícula ou uma onda? E algumas matérias esmiuçadas no estudo mais aprofundado começaram a ter um comportamento estranho. Tem até um exemplo que a gente vai falar rapidamente, do exemplo da dupla fenda. Então, é um aparato que colocaram com duas fendas e resolveram colocar um canhão ali de emitir partículas, né? Pequenas bolinhas, né? Como eles imaginavam. Passar por essas duas fendas, o anteparo atrás vai o quê? Ter estampado as fendas, nas fendas, as bolinhas que passam estariam ali no fundo. Duas fendas, duas sombras ali.
Mas tinha cientista que achava que, naquele estágio, a matéria se comportava como onda. O que é uma onda? Eu jogo uma pedra no lago, ela forma aquelas ondulações que se propagam em todos os lados. E vão perdendo a intensidade, mas se propagam em todos os lados. Uma partícula não, ela vai naquela direção, se tiver um obstáculo, ela não passa. A onda, se tiver um obstáculo, ela contorna e continua irradiando, se expandindo. Então, o cientista que acreditava nisso foi lá fazer a experiência, né? São partículas. Passou pela fenda e ficou marcado como se fossem as partículas batendo lá no fundo, naquele anteparo. Vem um outro cientista, mas eu não sei, eu acredito que seja onda. E foi fazer a experiência, o que aconteceu? Aquelas duas fendas se abriu em várias, no fundo, várias sombras. Ué, matéria se multiplicou ou é onda? Isso é comportamento de onda. E aí como é que fica? Um cientista faz a experiência do mesmo jeito, pensando de uma forma e dá um resultado. O outro pensa de outra forma e dá outro resultado. Eles ficaram maluquinhos, porque a ciência começou a não ser tão exata. E aí que começou a dualidade da nossa ciência. Porque eles perceberam que a crença do cientista que estava fazendo a experiência interferia no resultado da experiência. Ou seja, a mente deles, a crença deles interferia na matéria, no resultado da experiência com a matéria. Então, se nós temos comprovado pela física hoje em dia, né, e eles estão meio perdidos em explicar, mas é o fenômeno de Chicó, né? Que tinha lá aquele programa lá, muito antigamente, que tinha o Chicó que falava, só sei que é assim. Né? Então, o fenômeno de Chicó, só sei que é assim. Mas eles não sabem explicar ainda, não sabem calcular, explicar nos pormenores, mas sabem que é assim que acontece. E o nosso corpo, trazendo agora para a nossa parte de fé, de cura pela fé, o nosso corpo não é matéria. A espiritualidade já nos fala há tempos que nós podemos interferir na matéria. Nós temos corpos mais sutis, temos o fluido cósmico universal, que podemos manipular para interagir com a matéria. Assim fazem os espíritos, as materializações, assim fazemos nós na nossa vida, no nosso dia. Mas muitas vezes a gente não percebe isso, não fica atento a isso. Pensamos, sentimos coisas ruins, mas não percebemos que isto está interferindo no nosso corpo. Então, a própria física tem uns postulados interessantes, que a energia nunca é criada e nunca é destruída, mas ela se transmuta em outra, e quando ela se transmuta em outra, a matéria se move ou se altera. Então, se nós manipularmos a energia, o fluido cósmico universal, ou qualquer outro nome que queremos dar, podemos alterar a matéria? Podemos. Então a física diz que partículas surgem do nada, desaparecem do nada. São coisas que ainda não entendemos cientificamente. Mas nós sabemos pela espiritualidade que esta energia se transforma numa energia mais sutil em matéria. O próprio Einstein já falava, matéria é energia condensada. Então, seguindo por essa linha de conhecimento, trazendo para a nossa fé, quando nós temos esse conhecimento, começamos a perceber, opa, não estou pensando coisas boas, vou criar problemas para a minha saúde, vou criar problemas para a aproximação de outras entidades menos felizes. Então, quando a gente começa a ter essa base de conhecimento que a espiritualidade nos dá, que a doutrina nos dá, nós começamos a perceber que as coisas se tornam um pouco mais naturais. Por exemplo, a nossa fé teria que ser tão natural como é que eu sei que eu não vou passar sede nas próximas horas, nos próximos dias? Qualquer um acharia essa pergunta um absurdo. Eu vou passar sede se eu estiver num deserto. Mas se eu estiver vivendo aqui, nessa área aqui, metropolitana, muito provavelmente tem uma geladeira, tem uma torneira, tem uma garrafa d'água. No interior tem os rios, nem sempre estão limpos, mas temos os rios. Então a gente consegue achar água facilmente. Por que nós temos essa dúvida, então, sobre a nossa fé? A fé deveria ser assim, uma coisa tão natural
que deveria ser absurdo nós pensarmos certas coisas. Até a própria medicina hoje está levando em conta a fé, as orações, que têm resultados em pacientes quando fazem oração a eles e aqueles que não têm orações voltadas para eles. Então, essa fé tem alguns atributos. Tem um livro muito interessante de Napoleão Hill, que ele estabelece assim, um estudo de pessoas que tiveram sucesso na vida. Que tiveram essa fé, foram em frente e tiveram sucesso. Então ele coloca alguns atributos. Primeiro, o desejo. Se nós não desejamos as coisas, nós não saímos do lugar. Elas não acontecem. Tem a história da mulher hemorroísta no Evangelho, que a mulher com esse tipo de problema não podia se aproximar de ninguém, abraçar ninguém, ter o carinho dos filhos de ninguém. Ela ficava completamente isolada. Imagine uma pessoa completamente isolada socialmente. Nós tivemos aí a pandemia, 2 anos apenas, pessoas entraram em depressão. Então imagine o desejo dela quando tocou na veste do mestre para se curar, para ela voltar a ter uma vida social com as pessoas que ela amava. Era um desejo muito forte. E o mestre percebeu que saiu dali uma energia, um dom dele, para curar aquela mulher. Então, o desejo é uma parte muito importante da nossa ação, da nossa fé. A confiança também é um outro item que ele atribui. A confiança, aquela mesma confiança que não depende de conhecimento, não depende de diplomas, porque senão nós não teríamos o caso do Henry Ford, que criou o sistema de produção em série, e não tinha muito estudo, não tinha muito conhecimento, nem muito dinheiro. Então, independe disso, a confiança naquilo que você vai fazer. Estudar, ir a fundo, e confiar. A outra é a autossugestão. Autossugestão nós fazemos todos os dias, quando mentalmente nós falamos coisas na nossa cabeça. Isso não vai dar certo. Isso vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. São autossugestões. Até que ponto chega isso? A autossugestão a influenciar na nossa vida. O Dr. Jorge Lozanov fez algumas experiências com autossugestão. Em 1965, teve um congresso de médicos, eles até fizeram isso, filmaram, uma operação de hérnia inguinal, que o paciente não recebeu anestesia. Foram só autossugestões para o paciente se sentir bem. E fizeram a cirurgia por autossugestão. Não é hipnose, autossugestão. Então, Lozanov fez esse trabalho, né, e provou que a autossugestão é muito importante. O conhecimento, nós já falamos, como Kardec disse, amai-vos e instruí-vos, espíritas. O conhecimento é muito importante, mas o Einstein disse até uma coisa interessante, que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Como mais importante que o conhecimento? Por acaso os grandes cientistas da humanidade, pela imaginação, por um sonho, né, não tiraram leis notáveis da criação, da natureza? Como a maçã caindo, a lei da gravidade? A imaginação vai além de fronteiras que nós não conseguimos com um conhecimento meio limitado aqui na Terra. Então, com a imaginação, nós podemos ir muito além. Pensar onde queremos chegar. De que forma eu quero me curar? Como eu vou estar curado? Quando estiver curado, como eu vou estar? Vou estar forte, vou estar bem, vou praticar esportes, vou voltar a estudar, a trabalhar, a caminhar? Na nossa imaginação. Então, Einstein falava sobre isto. A decisão, nós temos que ter aquela vontade ferrenha e a persistência que Jesus falava. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se nós não trabalharmos esses atributos para fortalecer a nossa fé, nós vamos cair em erros como já caímos no passado. As nossas crenças vão dar a base da nossa fé, que pode estar numa direção errada, como nós citamos logo no começo. Kardec fazia uma coisa. Ele reunia, na doutrina, ele reunia todos os conhecimentos da época em relação à doutrina espírita, para ver se isso que veio desse lado do planeta
com isso que veio do outro lado do planeta, com o que está aqui, começava a comparar. Se bate. Um fala a mesma coisa que o outro, parecido. Então ele começava a ver que existia uma interação entre a espiritualidade, que a verdade tem que ser uma só. Não é uma verdade aqui, outra verdade diferente lá, e assim por diante. Então nós tentamos reunir aqui alguns pensamentos sobre fé de alguns grandes pensadores. Por exemplo, Leão Tolstói, ele falava assim: a fé é a força da vida. Se a gente não tem fé nas coisas, a gente esmorece, a gente desanima, a gente não vai atrás, não segue em frente. Então essa fé na providência divina, a fé na vida após a morte, a fé que nós estamos em aprendizado, vamos errar, cair, levantar, seguir em frente, mas vamos crescer. Fomos destinados pelo Criador para sermos felizes. Então Leão Tolstói falava isso. Santo Agostinho também falava assim: fé é acreditarmos no que não vemos. E a recompensa dessa fé é vermos aquilo em que acreditamos. Tem a ver com a imaginação também. Estamos imaginando na nossa fé que eu vou conseguir fazer isso ou aquilo. Eu vou conseguir me curar de determinada doença. É ver o resultado daquilo que a gente não está enxergando hoje. Essa é a definição de Santo Agostinho de fé. Os apóstolos também titubeavam na fé muitas vezes. Tanto que uma vez eles disseram: mestre, ajuda a aumentar a nossa fé. E o mestre disse, em Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriz a esta amoreira: arranca-te e replanta-te no mar, e ela te obedeceria. Como iriam obedecer uma coisa tão absurda assim que o mestre falou, arrancar daqui, plantar no mar, não tem nem terra? Eu acho que o mestre estava querendo dizer que nós somos capazes de fazer coisas que achamos hoje impossíveis, pela nossa fé. Então, se nós somos capazes de fazer coisas que muitas vezes muitos não acreditam, que somos deuses, como o mestre dizia, que tudo que ele podia fazer nós também podemos, e muito mais. Muito mais ainda não, né? Se fizer igual a ele já está de bom tamanho, né? Mas ele falou que podíamos fazer até mais. Nós temos uma outra escritora também, a Louise Hay, que ela fala o seguinte, que nós somos responsáveis pelas nossas próprias experiências. E ela diz que isso tem a ver com os nossos pensamentos. Aquilo que nós pensamos com o tempo, com a repetição, a persistência, a repetição, aquilo irá se concretizar. E se nossa vida está ruim hoje, então quem é o culpado? Somos nós mesmos. Se nós estamos doentes, quem é o culpado? Nós mesmos. Porque permitimos que esse pensamento degringolasse por caminhos que não são tão legais, de crenças não tão boas, pensamentos ruins, pensamentos de desânimo, que achar que a vida é isso mesmo, que não quer mais viver, etc. E assim vai. E uma hora a doença se manifesta. Hoje nós estamos falando mais sobre a fé, a cura sobre a fé, as doenças relacionando. Existem outros, existe também uma boa alimentação, lógico, a higiene pessoal, o estresse, o descanso, tem muitos outros fatores. Mas hoje, em relação à fé, em relação a isso que a Louise Hay falou, pensamentos. Quem são os donos dos nossos pensamentos? Nós mesmos. Por isso que nós citamos agora há pouco, parece até semi-agressivo, como eu sou responsável por tudo que me acontece? Sim, porque os pensamentos são nossos. E nós modelamos a nossa vida de acordo com aquilo que acreditamos, com nossas crenças, com a nossa fé, da forma como pensamos e sentimos. E se nós criamos coisas ruins para nós, estou com câncer, estou com uma doença ruim, estou com lúpus, uma doença autoimune, ou qualquer outro tipo de doença. Nós achamos que nós podemos até ter sido responsáveis por ela, mas não acreditamos que podemos nos curar. Se nós criamos, tivermos essa capacidade, também vamos ter a capacidade de nos curar. Por que não teríamos?
Mas a base da nossa fé, do nosso conhecimento, da nossa crença precisa estar sólida, como a rocha. A casa construída sobre a rocha não cai. Isso que Jesus nos falava. E assim nós temos tantos, o próprio Paracelso dizia dessa forma também. Seja o objetivo de sua fé, verdadeira ou falsa, você obterá os mesmos resultados. Ou seja, se eu pensar coisas ruins, acreditar em coisas ruins, eu vou ter resultados ruins. Se eu acreditar em coisas boas, vou ter resultados bons. Então, para a gente já quase chegando no finalzinho, o Martin Clark, que era também de uma editora, ele dizia que a fé é a perfeita fidelidade da imagem mentalizada, olha a imaginação aí novamente, com o objetivo da mentalização. Eu estou doente, eu me vejo doente a todo momento, na cama a todo momento. Ou estou doente, eu estou vislumbrando que eu estou de pé, estou agindo, estou interagindo com as pessoas, estou trabalhando, estou fazendo exercícios, estou vivendo. Então nós temos muitos exemplos de muitos autores que falam sobre isso, sobre essa nossa fé com essa base sólida de conhecimento, para que a gente acredite que podemos vencer as nossas dificuldades. Porque hoje nós vamos num centro espírita e vamos lá aplicar um passe para curar. Temos a ajuda da espiritualidade, lógico. Mas se nós não acreditamos que podemos curar a nós mesmos, como é que podemos acreditar que podemos curar os outros? Amar a si mesmo, amar ao próximo, da mesma forma. Então temos que aprender a amar um pouquinho mais a nós. Fala, mas isso é muito teórico, na prática. Recentemente eu conheci um rapaz, foi questão de um mês, tive a oportunidade de conversar com ele, chamado Daniel, ele mora em Santos. Um jovem de 30 e poucos anos. Com 20 e poucos anos ele foi acometido de esclerose múltipla. Começou a ficar, ele era professor de educação física, tinha muita atividade, nadava no mar, corria. E ele começou a perder a ação dos membros, chegou a ficar tetraplégico numa cama. Até que um dia ele decidiu que iria mudar aquela situação. Ele acreditou que ele mudando hábitos alimentares, a forma que ele vivia, a forma que ele pensava, o estresse, mudou para Santos, era de São Paulo, mudou para Santos até para ter uma vida mais tranquila. E foi se recuperando. Hoje fazem 5 anos que ele me disse que não tem mais crises. E o médico, que é o Bambambam aqui em São Paulo, está estudando o caso dele. Porque ele, sem remédios, não tem crise há 5 anos. Está muito bem, obrigado, caminhando, nadando no mar novamente. O médico não entende. Como é que ele conseguiu sem remédios? Então, às vezes a gente fala, não, isso é só para os grandes sábios, os grandes santos. Não. É para nós, seres humanos. Uma vez um espírito comentou conosco, quando você tiver um órgão doente, conversa com ele. Fala com carinho, com afeto. As células, aquele órgão também precisa de carinho, de afeto. Fala com ele. Dá incentivo a ele. Agradece ele pela sua vida até aqui, pelo trabalho que ele fez pelo seu corpo até aqui. Engrandece ele com carinho. Esse espírito falou, se nós fizéssemos isso, e testamos algumas vezes, melhora, é o exercício da fé. E para encerrarmos, lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá que fala sobre fé divina e humana. Divina, acreditar num Criador. Um ser supremo que criou todas as coisas perfeitas que são, que até os cientistas calculam matematicamente quase tudo o que acontece na natureza. Então, acreditamos num Criador perfeito, sábio. Mas o Evangelho também fala sobre a fé humana. Essa fé humana que depende dessa nossa vontade, desse nosso desejo, essa força interior de querer viver, basear essa ciência da espiritualidade para erguer a nossa fé um pouco mais alta do que é hoje em nosso espírito. Saber que nós podemos a todo momento manipular fluidos, manipular o nosso corpo. As nossas vontades é que vão impulsionar a nossa cura. As leis do universo são assim.
Haja visto quando a gente se corta, faz um corte no braço, o que o nosso corpo faz? Ele cicatriza automaticamente. Nosso corpo foi feito para se curar. Então, com a nossa fé humana, nós precisamos ajudar essa propriedade divina do corpo que se cura sozinho. Então, essa fé não é um simples ato, não é uma palavra, não é a fé que cura. Ela tem que ser uma ciência de vida, com conhecimento de causa, de amor ao próximo e a si mesmo, para que eu saiba que eu posso, eu consigo me curar, eu consigo ajudar o meu próximo. Quando nós tivermos essa fé, que seja do tamanho do grão de mostarda, mas que já consiga operar esses, entre aspas, milagres, que a gente sabe que não existem, são leis naturais, nós vamos conseguir ter aquela fé que cura. Primeiro, a nós mesmos. Depois, por amor ao nosso semelhante. Que assim seja, graças a Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.